Olá, boa tarde. Você vai acompanhar agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 31 de março. Começamos com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, taxa de desemprego é a menor desde 2016, mas renda cai 8,8% em um ano. Brasil soma 12 milhões de desocupados, diz IBGE. E agora o Estadão. A academia pede que Will Smith se defenda em 15 dias e diz que pode expulsá-lo. A organização também se desculpou com Chris Rock, agradecendo o comediante pela resiliência no palco. O Globo. Moro se filia à União Brasil e vai ser candidato a deputado federal por São Paulo. Ex-juiz da Lava Jato desistiu da candidatura à presidência para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. E, por fim, o Valor Econômico. Rússia detalha plano para forçar pagamento por gás em rublos. Decreto do Kremlin exige que países abram contas em bancos russos para realizar pagamentos em rublos e deve aumentar as tensões com a Europa. Então vamos seguir com essa notícia do presidente Vladimir Putin interromper o fornecimento de gás a países que não pagarem em rublos. Ele disse que assinou um decreto que obriga o pagamento a partir de contas bancárias da Rússia já nesta sexta-feira. Caso contrário, contratos serão rasgados. A Alemanha, principal consumidora, rejeitou essa possibilidade. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que os países OX, incluindo todos os membros da União Europeia, que não pagarem pelo gás russo em rublos, terão o fornecimento cortado. Se tais pagamentos não forem efetuados, vamos considerar inadimplência por parte dos compradores, com todas as consequências decorrentes. A medida é uma resposta ao bloqueio de 300 bilhões de dólares de reservas de divisas que a Rússia tinha no exterior, decidido pelas potências ocidentais como represália à invasão à Ucrânia. O chanceler alemão, Olaf Scholz, garantiu que os pagamentos não vão ser feitos em moeda russa. Examinamos os contratos de gás e outros fornecimentos. Eles dizem que o pagamento é feito em euros, às vezes em dólares, mas geralmente em euros. Deixei claro na conversa com o presidente russo que assim vai continuar. E quais são as ideias dele de que isso pode acontecer é o que agora veremos em detalhes. Mas, em qualquer caso, o que se aplica às empresas é que elas querem, podem e vão pagar em euros. O Kremlin minimizou o alcance da obrigatoriedade do pagamento em rublos em vez de euros ou dólares, alegando que se trata de uma simples operação de câmbio. Na quarta-feira, o governo russo havia informado que a mudança da moeda seria feita de forma gradual. E ainda como consequência desse conflito, em uma medida sem precedentes, os Estados Unidos vão liberar 1 milhão de barris de petróleo por dia para baixar o preço. O anúncio do presidente Joe Biden é esperado para hoje. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai anunciar nesta quinta-feira a liberação de 1 milhão de barris de petróleo por dia de suas reservas estratégicas por 6 meses. Esta é uma tentativa de reduzir o preço do combustível. Em um comunicado, a Casa Branca detalhou que esta é a maior liberação de reservas da história. A nota acrescenta que nunca no mundo reservas foram despejadas a uma taxa de 1 milhão de barris por dia por tanto tempo. A medida vai fornecer um valor histórico para servir de ponte até o final do ano, quando a produção doméstica aumenta. A liberação vai despejar uma quantidade significativa no mercado global de petróleo superaquecido, que provocou ondas inflacionárias. O aumento do preço do petróleo foi um problema que surgiu na pandemia de Covid-19 e foi agravado pela guerra na Ucrânia. Lutando contra dados ruins nas pesquisas e com eleições legislativas, em que a oposição desponta como favorita para retomar o controle do Congresso, a Casa Branca tenta mostrar que Biden tem solução para esta questão. E agora, falando da pandemia de coronavírus, a atividade industrial da China registrou queda em março, de acordo com os dados oficiais, no momento em que o país enfrenta o surto mais grave de Covid-19 em 2 anos, o que obrigou o governo a impor confinamentos esporádicos e a fechar fábricas.
De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, o indicador dos gestores de compra, indicador-chave da atividade industrial, caiu para 49,5%, pouco abaixo da marca de 50 pontos que separa o crescimento da contração. Esta é a primeira contração em 5 meses e está abaixo das expectativas de economistas. A queda coincide com a luta das autoridades para erradicar vários focos do coronavírus com restrições e confinamentos em centros industriais como Shenzhen ao sul, Changchun na região nordeste do país, além de Xangai, cidades mais populosas e centro econômico do país. Nas últimas semanas, a China registrou milhares de casos diários de coronavírus, após 2 anos praticamente sem contágios. Algumas empresas reduziram ou suspenderam temporariamente a produção. E ainda sobre a Covid, mas agora no Brasil, o estado do Espírito Santo quer vacinar 50 mil crianças e idosos em novo mutirão que acontece amanhã e no sábado. Os 2 grupos estão com baixa cobertura vacinal contra a doença. Para ampliar a cobertura vacinal de crianças e idosos, a Secretaria de Estado de Saúde anunciou um novo mutirão para imunizar preferencialmente os 2 grupos contra a Covid-19. A expectativa é aplicar 50 mil doses de vacina nos 2 dias de ação em todos os municípios do Espírito Santo. Em relação às crianças, o objetivo principal é aplicar primeiras doses. Apenas 44% do público de 5 a 11 anos foi vacinado com a primeira dose. São mais de 390 mil crianças no estado nesta faixa etária e apenas 54 mil estão completamente imunizadas, o que corresponde a 13% das crianças. Entre os idosos, a ideia é que eles voltem aos postos de vacinação para receberem a segunda dose de reforço, a 4ª dose do imunizante. Mais de 110 mil idosos de 60 anos ou mais estão com o esquema em atraso para receber a primeira dose de reforço. Cerca de 500 mil idosos já estão aptos a receber a segunda dose de reforço. Este é o segundo mutirão no Espírito Santo em menos de um mês. Na segunda semana de março, 13 mil crianças foram vacinadas durante uma programação especial, sendo que a meta era de aplicar 65 mil doses pediátricas. E o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia de despedida dos ministros que devem disputar as eleições deste ano. No mesmo ato, os substitutos foram empossados nos ministérios. Uma cerimônia no Palácio do Planalto marcou a despedida de 9 ministros que devem disputar as eleições deste ano. O governo publicou no Diário Oficial as trocas de ministros e secretários, abrindo a eles o caminho para se candidatarem a novos cargos públicos no pleito em 2 de outubro. A lei determina a saída 6 meses antes para quem for disputar a eleição. As mudanças acontecem nos Ministérios da Infraestrutura, Cidadania, da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Ciência, Tecnologia e Inovações, do Trabalho e Previdência, da Agricultura, do Desenvolvimento Regional e do Turismo. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu aos ministros que deixam os cargos e deu as boas-vindas aos que assumem as vagas. A Secretaria Especial de Cultura também trocou de comando. Hélio Ferraz de Oliveira, que até então era secretário nacional do Audiovisual e número 2 da pasta, assume o cargo no lugar de Mário Frias. No último dia 12 de março, Frias se filiou ao PL e anunciou pré-candidatura a deputado federal por São Paulo. E olha só, um estudo realizado por universidades do Brasil e do Chile mostrou que até o ano de 2030, 70% dos brasileiros estarão acima do peso ideal. Segundo os profissionais envolvidos, o melhor remédio continua sendo a prevenção. Ao analisar este trabalho científico, um dos médicos envolvidos no estudo fez um alerta à população. Caso isso se confirma, será uma potencial epidemia de obesidade e um caso de saúde pública. Os jovens devem cuidar da alimentação para o controle deste problema para a próxima geração. O estudo foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e realizado por 17 pesquisadores de diversas universidades do Brasil e do Chile, em que foram avaliadas as causas desse problema, os custos e a sobrecarga no Sistema Único de Saúde.
Uma das estratégias sugeridas no estudo são a adoção de políticas públicas e de ações voltadas à redução do consumo de alimentos ultraprocessados. A tributação desses tipos de alimentos, informações nutricionais mais claras e simples no rótulo, restrições para marketing e publicidade desses produtos são exemplos dessas ações de âmbito social e coletivo. Um exemplo é a campanha Tributo Saudável, que tem como causa aumentar o tributo de bebidas açucaradas para desestimular o consumo, ao mesmo tempo que traz impactos positivos para a economia. No plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas no Brasil, o Ministério da Saúde estipulou uma meta de deter o crescimento da obesidade em adultos no país até o ano de 2030. E essa edição termina aqui. Amanhã eu volto com mais informações. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de tarde para você.